Bom, pessoal, Ok, boa tarde mais podemos. uma vez, né, a todos e todas. Sejam bem-vindas aí a mais uma reunião do GIPEM, Grupo Intelectos de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática. E hoje nós temos aí o grande prazer de receber a nossa ilustríssima e grande amiga, professora, doutora, Michela Macedo, né? Ela possui licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrado e doutorado em Educação Matemática e Tecnológica, e vem já com uma expertise muito grande, né, na área de gestão. Ela vem trabalhando aí com a questão do ensino superior, né, de gestão, de avaliações em larga escala, né, compreendendo esses fenômenos, e hoje ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o método na pesquisa científica. Então, Michela, você está com a palavra e desde já nós te agradecemos. Eu que agradeço, né? É um prazer grande estar aqui. Eu quero dizer que nesse primeiro slide fazer uma apologia a essa agenda, né, incrível que o GPEM tem montado. Você veja que a gente tem um encontro agora que vai discutir aspectos do métodos, mas a gente tem para frente com Marta fases da engenharia didática, né, que são as análises prévias, e a coordenação de currículos, né, essa discussão sobre o que é o currículo do Edumatec, como se organizar. Eu penso que o ponto mais forte desse grupo é justamente esse, né, a preocupação com as pessoas que estão querendo ingressar no mestrado, no doutorado, fazer seus trabalhos de conclusão de curso. Algumas pessoas que estão aqui talvez não tenham, né, assistido a nossa primeira apresentação, mas a nossa proposta é continuar nessa lógica, né, de minissérie. Para quem não assistiu a primeira, a gente está aqui, né, numa proposta DARK, que é ir e vir várias vezes dentro dos nossos conhecimentos sobre metodologia científica, sobre tudo aquilo que a gente aprende nas nossas graduações, nos nossos programas de mestrado, doutorado, nas nossas discussões entre nós mesmos, né? Eu vou trazer alguns aspectos do método numa proposta do que a gente tinha encaminhado no início lá, né? Nós estamos fazendo, na verdade, um design da pesquisa, né? A gente veio na proposta de entender de forma mais ramificada tudo que é aquilo que a gente precisa construir para uma pesquisa, para um projeto, aquilo que é importante. Quando a gente está nas nossas graduações, a gente aprende isso de forma mais horizontal, e aqui agora é um pouco de uma lógica de tempestade de ideias, né? Então, no encontro passado, a gente fez umas discussões de algumas coisas mais objetivas, né? Porque a gente entende que quem faz parte desse grupo tem uma autonomia intelectual e vai desenvolver alguns estudos dentro daquilo que é próprio de sua pesquisa, né? Então, aqui a gente está numa proposta mais prática de construção de estratégias, né, para construir esse projeto e esse método e recuperar esse conhecimento que cada um de nós, né, já tem, né, sobre pesquisa, para, de forma objetiva, construir esse design da pesquisa, né? Então, a gente teve no encontro uma discussão mais ampla do que seria esse design, de algumas estratégias, e agora, no encontro 2, a gente vai falar um pouco sobre o método e futuramente discutir teoria e estrutura de projetos e retomar alguns desses caminhos novamente, né? Porque são propostas, como a gente disse, de ordem mais práticas, para nos ajudar nesse dia a dia de estudantes, né, pesquisadores e trabalhadores que todos nós somos, né, que aí não tem como se dedicar só à pesquisa, mas de não perder ela do radar. Então, nessa lógica, né, de organização das estruturas, a gente entender um pouco, né, desses aspectos que a gente está trazendo, né, claro que cada um de vocês já transitou, né, pelas discussões dos tipos de pesquisa, a gente não perder de vista que alguns vão escolher pesquisas que são exploratórias, outras que são pesquisas que são descritivas, outras que são explicativas, e que por isso que esse design é importante. A gente aqui tem uma proposta de primeiro conhecer o que é que a gente pode se interessar para poder estudar com profundidade, né, aquilo que é o caminho. E aí, nessa lógica desses tipos de pesquisa, a gente poder mapear, né? Bom, se eu quero fazer uma pesquisa que se aproxima mais da qualitativa ou da quantitativa, eu já vou separar lá os estudos que eu vou desenvolver dentro do meu cronograma em cima de cada uma delas. Se eu vou me dedicar mais a uma pesquisa que é básica ou aplicada,
se ela é uma pesquisa de cunho exploratório, se é uma pesquisa descritiva, uma pesquisa explicativa, né? E dentro dos procedimentos, o que é cada tipo de pesquisa. Por que a gente está nesse caminho? Porque é muito difícil se aprofundar em todos esses tipos de metodologias, né? É importante que a gente faça logo pelo menos uma escolha prévia daquilo que a gente pensa que vai responder os nossos objetivos para construir um cronograma de tempo que nos dê para a gente criar os nossos insights e as nossas tempestades de ideias sobre pesquisa de uma forma mais organizada, né? Então, claro que hoje em dia, quando você vai pensar nessas pesquisas, a gente tem a própria internet e vários outros recursos, inclusive de artigos, para nos ensinar sobre cada uma delas. O objetivo aqui não é discutir cada uma em especial, né? Mas pensar quais são elas, conhecer minimamente elas dentro desses mapas mentais e mapas conceituais que já existem postos, para que a gente possa, de certa forma, se encaminhar para o aprofundamento de uma delas quando chegar o momento certo, né? Que vai ser lá no nosso caminho de volta, quando a gente precisar discutir alguns tipos mais específicos no futuro. Aqui a nossa proposta, nesse espaço curto de tempo, é ver um pouco do que é que existe desses tipos de pesquisa e conversar um pouco sobre o que eu fiz, né, na minha tese, para que a gente possa, como dizer, trocar um pouco de experiência desses caminhos que, quando a gente está fazendo uma dissertação, uma tese, a gente sobe, né, os degraus da escada, e agora, quando a gente está trocando informação com vocês, a gente desce os degraus da escada, que é justamente para dizer assim, olha, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, para vocês não perderem tempo, tentem não ir por aqui, tentem ir por acolá, então a troca de experiências é nesse sentido, né? E aí, dentro dessa proposta de diálogo, né, eu trouxe um pouco os aspectos do meu método para que a gente pudesse pensar e entender um pouco que quando a gente vai naquela lógica da primeira conversa que a gente teve, tentar mapear o que é que a gente vai fazer no nosso planejamento de pesquisa, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam com um problema de pesquisa, claro, né? Às vezes até com um título, né? Às vezes até com o tema como um todo, mas apenas quando elas conseguem desdobrar os objetivos da pesquisa é que elas vão conseguir organizar algumas outras coisas. Esses objetivos de pesquisa nem sempre eles são fáceis, né, de ser construídos, né, principalmente dentro dessa proposta de um projeto que a gente ainda vai submeter um orientador, e que esse grupo faz tão bem esse trabalho de orientação, que é trocando experiências quando as pessoas estão apresentando seus trabalhos. Então, na minha tese, né, eu tinha uma preocupação no começo dessas escadas, que era entender essa qualidade da educação matemática na formação inicial de professores de cursos de pedagogia, né? Caminhei muito, quebrei muito a cara, porque quando a gente começa com um tema, a gente não sabe em que pé ele vai chegar e o que é que a gente vai fazer. Então, a gente começa, inclusive, com algumas propostas bem megalomaníacas para resolver as nossas situações, problemas, né, e atingir os nossos objetivos, e só com o tempo a gente vai conseguindo fazer esse design de pesquisa de uma forma mais emergente, mais perto já de tudo. E aqui, de certa forma, a proposta da gente é justamente o contrário, que vocês já no pré-projeto consigam pensar nisso. Eu tinha um problema de pesquisa, né, na minha cabeça. Eu queria entender se fala tanto de qualidade, né, dentro do ensino de professores, dentro do ensino superior e dentro da formação de professores, mas o que é essa qualidade, né, a respeito desses processos de ensino e aprendizagem de matemática que permeavam essa formação inicial dos pedagogos, né? E claro que fui ver isso em cursos que eram reconhecidos socialmente como de qualidade. Então, por trás disso, né, eu tinha problemas metodológicos para resolver, né, como é que eu ia dar conta disso que eu estava querendo levantar, até porque abro um parêntese para falar que quando a gente adota a palavra concepções, né, dentro de um projeto de pesquisa, a gente sofre um bocado, né, não existe assim uma teoria da concepção do sujeito,
né? E não existe um caminho de escolhas teóricas também sobre palavras como qualidade, que tem sentidos polissêmicos. Então, nesse design de pesquisa, né, eu comecei a perceber que tinha que ter escolhas teóricas, então aquilo que eu disse para vocês, ir separando um pouco do que a gente precisa ler, que vai agregar valor, né, ao nosso projeto. Eu tinha que entender um pouco de que perspectiva de qualidade eu estaria falando, porque qualidade, como a gente falou, é um termo polissêmico e dentro da educação, às vezes, associado a coisas que a gente até nem acredita, vai no movimento contrário. Eu queria compreender esse ensino superior, né, e a função da universidade, e queria compreender, claro, essa educação matemática, que no nosso caso era uma matemática mais crítica, né? E aí eu tinha, dentro desse percurso, que desenvolver o que era a minha perspectiva de qualidade, né, que era uma qualidade voltada para aquilo que eu acredito que é educação crítica, pedagogia crítica e qualidade crítica, mas não vou me deter aqui, porque eu quero que só vocês compreendam como foi se originando esse mosaico, né, para poder formar a minha escolha metodológica. Então, ao criar o meu objetivo geral, né, eu queria justamente analisar essas perspectivas de qualidade que permeavam o ensino de matemática nesses cursos de pedagogia. Quando a gente fala de perspectivas de qualidade, né, de certa forma, a gente está falando das concepções dos sujeitos envolvidos sobre essa qualidade. O que é qualidade para Michela não é qualidade para Robson, que não é qualidade para Diógenes, que não é qualidade para Mari, né, a não ser que ambos estivessem olhando para um próprio ponto de partida. Então, também eu queria como objetivo específico identificar as concepções de qualidade em relação à formação inicial de pedagogos e ao ensino de matemática nas produções científicas, né, no período de 2006 a 2016. Queria identificar o que pensam professores formadores de cursos sobre qualidade para o ensino de matemática na formação inicial. Queria apontar o que pensam os licenciandos em pedagogia a respeito da qualidade de sua formação. A escuta desse sujeito, para mim, era um ponto-chave na história, né? Em relação à formação dele, ao ensino de matemática recebida e às aprendizagens desenvolvidas para ensinar essas disciplinas, e queria elencar quais as aprendizagens para o ensino de matemática são desenvolvidas nas disciplinas que envolvem no curso de pedagogia. E aí, meu orientador, né, que é Carlos Eduardo, ele tinha um exercício que Mariana sabe que ainda hoje mantenho na minha vida, que é quando você tem os seus objetivos, né, principalmente os específicos, porque os específicos eles vão te apontar para o método que você vai utilizar para responder tua pesquisa. O primeiro exercício que você tem que fazer é de criar uma tabela para pensar, do lado desses objetivos, que tipo de método te ajudaria com aquele percurso. E você veja que eu tinha aí, né, objetivos que eram bem diferentes um do outro, que horas envolviam o sujeito aluno, o sujeito professor, ora a revisão sistemática da literatura, e aí eu fui, de certa forma, construir esse método em cima daquilo que eu precisava responder. Então, intitulei, né, escolhi, na verdade, a pesquisa como exploratória e mista, porque, de certa forma, ela era qualitativa e quantitativa, e fiz alguns percursos que fossem me ajudar a responder esses objetivos. Exemplo, para dar conta do objetivo em que iria identificar a qualidade dentro da produção científica da gente nos 10 últimos anos, eu optei por fazer uma revisão sistemática da literatura. Por aqueles que eu mencionava que ia indicar o que era, né, que era visto nos cursos de pedagogia, uma análise documental. Para aquilo que envolvia ver o desdobramento desse ensino de matemática e principalmente das aprendizagens, a observação das aulas de matemáticas. Em relação às concepções dos sujeitos envolvidos, né, sobre qualidade, sobre alguns pontos que eram chaves para mim, sobre o que seria qualidade e o que eu queria investigar, a entrevista com professores, entrevista com discentes, né, e também apliquei um questionário com discentes que tinha 5 questões abertas. E aí, vamos tentar entender um pouco, né, por que eu fiz esse percurso e o que foi que eu fiz
nesse mapear, né, do método para poder me ajudar. Quando a gente faz uma revisão sistemática da literatura, né, eu penso que alguns de vocês tiveram a oportunidade de assistir, Robson já falou sobre esse tema, eu creio aqui mesmo no grupo. Você tem, né, que estabelecer um período de tempo, né, para você poder falar com mais propriedade dentro daquele percurso, e aí eu tinha me detido na época, aos 10 últimos anos, né, a gente é de uma turma de doutorado que colou grau agora, em 2019, então lá no início, quando a gente começou pela revisão sistemática da literatura, que vale ressaltar, né, ela é muito importante para nos abrir o olhar sobre o nosso projeto, né, sobre a nossa pesquisa e sobre o método que a gente vai utilizar, porque ela envolve a leitura de trabalhos científicos de outras pessoas. E aí toda a revisão sistemática da literatura, além de um período de tempo, né, ela tem uma metodologia por trás dela que envolve também uma questão para você responder. E aí a minha era, nas produções acadêmicas, quais eram as concepções de qualidade que estavam sendo vinculadas à formação inicial de pedagogos e ao ensino de matemática. Você faz algumas escolhas, né, dentro dessa revisão sistemática de literatura, para poder delimitar o que é a sua pesquisa, né, lá, e eu defini que, então, ia ficar com os trabalhos em português, inglês e espanhol, e você define a sua base de dados, né, e eu fiz a opção pelo portal da CAPES, a biblioteca digital, de tese e dissertações, a Cielo e etc. Eu costumo dizer que a revisão sistemática da literatura é um passo muito interessante para a construção de um pré-projeto, né, porque você pode, de certa forma, desenvolver uma menos aprofundada, mas de todo jeito já vai dar um engrandecimento ao teu projeto, né? Porque você pode escolher uma única base de dados, mas pelo menos usar toda a estrutura que tem dentro dela para poder delimitar aquilo que seria o teu tema, já te ajuda na construção, né, até da tua justificativa, muitas vezes. Você faz escolha de descritores, né? Eu trouxe aqui só um panorama dos que eu escolhi para a gente entender um pouco, né? Não vou me deter nisso, mas a revisão sistemática da literatura, né, que Robson também usou na tese dele, e o nosso outro colega Roberto também, nos ensinou que a gente fica com um olhar mais ampliado sobre o que é que estão fazendo dentro daquela nossa área, né, o nosso objeto de estudo.